Existem noites que mudam tudo. Noites onde uma única frase rompe anos de silêncio e dignidade guardada. Naquela noite de dezembro, na frente de todos, meu filho me perguntou com um sorriso cruel: Como é a sensação de não servir mais para nada, mãe? Eu sorri de volta e respondi algo que ele nunca imaginou que eu diria: É não ter que pagar o seu aluguel nunca mais. Seu rosto empalideceu. Minha nora Daniela engasgou com seu vinho e gritou: Como assim aluguel? Que aluguel? Me chamo Regina Silva. Tenho 59 anos. Sou professora aposentada, viúva há 12 anos e mãe de um filho único a quem amei mais que minha própria vida. Durante 6 anos, paguei em silêncio o aluguel do apartamento onde meu filho vivia com sua esposa. 6 anos guardando um segredo que ele me pediu, me implorou, me suplicou que guardasse. E naquela noite, na frente da família de Daniela, na frente de seus pais dos jardins, na frente de suas irmãs elegantes e suas taças de vinho caro, esse segredo saiu da minha boca como um suspiro de liberdade. Mas para entender aquela noite, preciso voltar 6 anos atrás. Tudo começou quando Sebastião me disse que havia conhecido alguém especial. Daniela era seu nome. Vinha de uma família bem estabelecida dos jardins, com aquela segurança que o dinheiro herdado e os sobrenomes que abrem portas proporcionam. Eu vivia numa casa modesta em Vila Madalena, a mesma onde criei Sebastião sozinha, depois que seu pai morreu de infarto fulminante, quando meu filho tinha apenas 8 anos. Sebastião trabalhava como engenheiro numa empresa média. Ganhava bem, mas não tanto quanto ele fazia Daniela acreditar. Eu soube desde o princípio. Uma mãe sempre sabe quando seu filho está construindo uma mentira. A primeira vez que Daniela veio jantar em minha casa, notei como olhava meus móveis antigos, minhas cortinas de flores bordadas, minha louça herdada de minha avó. Não disse nada, mas seus olhos disseram tudo. Sebastião, meu filho, não a defendeu. Também não me defendeu. Apenas sorriu nervoso e mudou de assunto. Deveria ter visto naquele momento essa primeira fratura, mas uma mãe sempre quer acreditar que seu filho é melhor do que demonstra. Um mês antes do casamento, Sebastião chegou em minha casa numa tarde de domingo. Trazia aquele olhar que eu conhecia desde criança, o olhar de quem vai pedir algo grande. Sentou-se comigo no quintal, onde sempre tomávamos café juntos sob a primavera roxa que plantei quando ele nasceu. Mãe, me disse sem me olhar nos olhos, preciso te pedir algo. Diga, filho. Daniela e eu vamos alugar um apartamento em Pinheiros. É bonito. Tem 2 quartos, sacada. Ela está acostumada a certo nível, sabe? E eu bem. Eu ganho bem, mas não tanto quanto a família dela pensa. Meu coração já sabia o que vinha. Quanto custa o aluguel? Perguntei. 3.000 reais por mês. Quase engasguei com meu café. Sebastião, isso é mais do que ganho na minha aposentadoria. Eu sei, mãe, eu sei, mas me escuta. Aproximou-se, pegou minhas mãos. Eu posso pagar 2.000. Só preciso que você me ajude com 1.000 por mês. Só até conseguir um emprego melhor. Te prometo. É temporário. E por que não procuram algo mais econômico? Porque Daniela já contou para os pais dela que vivemos lá. Já mostrou fotos. Se nos mudarmos para algo mais barato, vão saber que não ganho o que disse. Por favor, mãe, só 1 ano. Te juro, naquela tarde sob a primavera cometi o maior erro da minha vida. Disse que sim, mas havia uma condição que Sebastião me impôs. Daniela não pode saber que você me ajuda, por favor. Ela pensaria que sou um fracassado. Tem que acreditar que eu sozinho pago tudo. E assim começou o meu silêncio. A cada 1º do mês, eu transferia 1.000 reais para a conta de Sebastião. 1.000 reais que saíam da minha aposentadoria de professora, das minhas economias guardadas, do dinheiro que eu havia planejado usar para arrumar minha casa, para meus remédios, para viver com dignidade meus últimos anos. 1 ano, ele havia dito. Apenas 1 ano. Mas 1 ano se tornou 2,
2 em 3. E quando chegamos a 6 anos, eu já não tinha economias, já não tinha mais nada para dar. Às vezes, confiamos demais em quem não devemos. Você também já se decepcionou com alguém que amava? Conte sua história nos comentários. Quero te ler. Antes que tudo se rompesse, houve anos bonitos. Anos onde ser mãe era meu maior orgulho. Lembro quando Sebastião tinha 7 anos e me acordava aos domingos com um copo de suco de laranja que ele mesmo espremia. Derramava metade no caminho, mas chegava ao meu quarto com aquele sorriso de dentes tortos e me dizia: "Para você, mamãe, porque você é a melhor do mundo." Lembro as tardes de lição de casa na mesa da cozinha, sua cabeça inclinada sobre os cadernos, o cheiro de feijão no fogão, a luz dourada do entardecer entrando pela janela. Ele me perguntava coisas do universo, dos planetas, de por que as pessoas morrem, e eu respondia com a sabedoria que tinha, com o amor infinito que só uma mãe solteira pode dar. Quando seu pai morreu, Sebastião tinha 8 anos. Naquela noite, depois do velório, ele não chorou. Sentou-se comigo no quintal sob a primavera que apenas começava a crescer e me disse: "Não se preocupe, mãe. Agora eu vou cuidar de você." E durante anos foi assim. Sebastião era meu companheiro, minha razão de levantar cada manhã, meu projeto de vida. Trabalhei turno duplo como professora para que pudesse estudar numa boa escola. Costurei suas roupas quando era necessário. Preparei seus almoços com amor. Levei-o de ônibus para suas aulas de inglês, mesmo tendo que atravessar toda a cidade. Nunca me queixei, nunca senti que fosse sacrifício. Era amor puro. Quando entrou na universidade, chorei de orgulho. Quando se formou engenheiro, convidei todas minhas amigas professoras para a cerimônia. Sebastião subiu ao palco, recebeu seu diploma e de seu lugar me procurou com o olhar. Sorriu. Eu também. E naquele momento senti que tudo havia valido a pena. "Obrigado, mãe", me disse naquela noite enquanto jantávamos sozinhos na minha cozinha. "Sem você, eu não seria nada." Guardei essas palavras no meu coração como um tesouro. Os primeiros anos depois de sua formatura foram bons. Sebastião conseguia empregos cada vez melhores. Me visitava aos domingos, tomávamos café juntos sob a primavera, que já havia crescido tanto que dava sombra a todo o quintal. Me contava de seus projetos, de seus chefes, de seus sonhos, e eu o escutava com aquela atenção que só uma mãe pode dar. Nunca me pediu dinheiro, nunca precisou de nada. Era um homem independente, trabalhador, nobre. Ou assim eu acreditava. Quando conheceu Daniela, no começo me alegrei. Já era hora de assentar a cabeça, pensei. Sebastião tinha 32 anos. Eu já sonhava com netos, com uma nora que me acompanhasse nas festas familiares, com domingos cheios de risadas infantis. Mas desde o primeiro jantar, algo se distorceu. Daniela chegou vestida com roupas caras, cheirando a perfume francês, com unhas perfeitas e cabelo de salão. Era bonita, não nego, mas havia algo no seu olhar que me incomodava. Uma dureza, uma forma de avaliar tudo, como se estivesse colocando preço na minha casa, nos meus móveis, na minha vida. "Que linda sua casa, dona Regina", me disse com um sorriso que não chegava aos seus olhos. "É muito autêntica." Autêntica. Essa palavra caiu como pedra. Sebastião não notou o veneno ou não quis notar. Durante o jantar, ele só falava de Daniela, seu trabalho em relações públicas, sua família bem-sucedida, seu gosto refinado. Eu acenava, sorria, servia mais suco de maracujá, mas por dentro algo me doía. Naquela noite, quando Daniela foi embora, Sebastião ficou um tempo comigo. Lavamos os pratos juntos como sempre havíamos feito. "O que achou?" me perguntou animado. "É muito bonita", disse escolhendo minhas palavras com cuidado. "Mas..." "Não há mas, filho. Se você é feliz, eu sou feliz." Ele me abraçou e eu fechei os olhos desejando que fosse verdade. As semanas seguintes, Sebastião começou a mudar.
Pequenas mudanças que só uma mãe nota. Deixou de usar camisa normal e começou a usar roupas de marca. Trocou seu celular por um mais caro. Me contou que havia começado a ir a restaurantes nos jardins, a bares em Pinheiros, a lugares onde o pessoal de Daniela se reunia. Não é muito caro tudo isso? Perguntei numa tarde. Estou bem, mãe. Ganho o suficiente. Mas eu conhecia seus números, conhecia seu salário e sabia que não alcançava para esse estilo de vida. Um mês depois, me anunciou que se casariam. E um mês depois disso veio aquela tarde de domingo, a tarde onde me pediu ajuda com o aluguel, a tarde onde, sob a primavera, eu aceitei guardar seu segredo. Só um ano, ele havia dito, apenas um ano. Enquanto conto tudo isso, penso em onde você estará me ouvindo. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. O primeiro ano de pagamentos foi difícil, mas levei com dignidade. A cada primeiro do mês transferia meus R$ 1.000 para a conta de Sebastião, ajustava meu orçamento. Deixei de comprar carne com frequência. Comecei a consertar minhas roupas em vez de comprar novas. Cancelei minha mensalidade da academia para idosos que tanto gostava. Mas tudo estava bem, me dizia. Era pelo meu filho, era temporário. Sebastião me ligava toda semana. Como está, mãe? Bem, filho. Muito bem. Nunca mencionávamos o dinheiro. Ele havia deixado muito claro que esse era nosso segredo, nosso pacto de silêncio. As visitas se tornaram mais espaçadas. Já não vinha aos domingos. Daniela sempre tinha planos. Brunch com suas amigas, jantares com clientes, eventos familiares. Eu entendia. Um casal precisa de seu espaço. Ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. A primeira fratura real chegou no Dia das Mães daquele primeiro ano. Eu havia preparado feijoada desde o dia anterior. A feijoada que Sebastião adorava desde criança, a que me levava horas para fazer, preparando cada ingrediente com paciência. Coloquei a mesa com minha melhor toalha, a bordada que minha própria mãe havia feito. Comprei flores frescas da feira. Esperei. Sebastião havia confirmado por mensagem. Estaremos aí, mãe. Às 2. Às 2 da tarde a mesa estava pronta. Às 3 a feijoada começava a esfriar. Às 4 eu começava a me preocupar. Às 5 tocou meu telefone. Mãe, desculpa. Daniela organizou um almoço com a família dela e não me avisou. Nos comprometeu e não posso dizer que não. Mas compenso na próxima semana. Sim, te amo. Desligou antes que eu pudesse responder. Sentei-me sozinha à minha mesa, em frente à feijoada que ninguém comeria, sob a primavera que já estava cheia de flores roxas. E pela primeira vez em muito tempo, chorei. Não chorei pela comida. Chorei porque entendi algo que não queria aceitar. Eu havia deixado de ser prioridade na vida do meu filho. Guardei a feijoada na geladeira. Comi sozinha durante toda a semana. Cada garfada tinha gosto de tristeza. Sebastião veio na semana seguinte com flores e chocolates. Me perdoe, mãe. Você sabe como Daniela é com a família dela. Me abraçou e eu, como sempre, o perdoei. Mas algo havia mudado dentro de mim. Uma pequena rachadura. Os meses passaram. O ano que ele me havia prometido se cumpriu. Uma tarde juntei coragem e liguei. Sebastião, filho, já passou um ano. Um ano de quê, mãe? Do aluguel. Você me disse que seria só um ano. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Mãe, você está bem? Sabe que agora as coisas estão difíceis. Acabei de pagar a mensalidade da pós-graduação de Daniela. Me dá mais alguns meses. Sim, te prometo que logo não vou mais precisar da sua ajuda. Sebastião, eu também tenho despesas. Minha casa precisa de reparos. A caixa d'água está com vazamento e... Mãe, por favor, não me faça sentir mal. Já tenho pressão suficiente. E desligou. Fiquei olhando o telefone, sentindo que algo muito grande acabava de se romper. Mas continuei pagando. Porque era meu filho. Porque uma mãe não abandona.
porque eu ainda acreditava que as coisas melhorariam. O segundo ano passou igual ao primeiro. Menos visitas, mais desculpas, mais silêncios. No terceiro ano, Sebastião já quase não vinha à minha casa. Quando eu sugeria visitá-los, sempre havia uma razão. Estão reformando. Daniela tem enxaqueca. Tem jantar com amigos. Uma vez me atrevi a aparecer sem avisar. Toquei à porta do apartamento deles em Pinheiros, esse apartamento que eu ajudava a pagar. Daniela abriu com um roupão de seda e uma taça de vinho na mão. Ai, sogra, que surpresa! Seu tom não soava surpreso, soava incomodado. Passava por aqui e quis cumprimentá-los. Sebastião não está. Saiu com seus amigos. Posso esperá-lo, se não for incômodo. É que tenho amigas que vão vir. Outro dia melhor, sim? E fechou a porta. Fiquei parada no corredor daquele prédio elegante, com minha sacola de pães doces que havia trazido para eles, sentindo que acabara de ser expulsa da vida do meu próprio filho. Caminhei até o ponto de ônibus chorando por dentro, com a cabeça erguida por fora. Naquela noite, Sebastião me mandou uma mensagem. Mãe, Daniela me contou que você foi lá. Por favor, me avise antes. Ela se sentiu desconfortável. Ela se sentiu desconfortável. E eu? Ninguém perguntou como eu me senti. Não respondi a mensagem. No dia seguinte, fiz a transferência do mês. R$ 1.000 como sempre. Porque apesar de tudo, apesar da dor, apesar da humilhação, ele continuava sendo meu filho, e eu continuava sendo sua mãe, ainda que ele estivesse esquecendo o que isso significava. Há uma diferença entre ser generosa e ser tola. Durante muito tempo, eu acreditei que estava sendo generosa, mas a verdade é que estava sendo tola. E o pior de tudo, eu sabia, mas não queria aceitar. O quarto ano de pagamentos foi quando comecei a sentir o peso real da minha decisão. Não só na minha conta bancária, mas no meu corpo. Meus joelhos começaram a doer mais. O médico me recomendou um tratamento de fisioterapia que meu convênio não cobria completamente. Precisava pagar R$ 200 por mês pelas sessões. Não tinha R$ 200 extras. Cancelei a fisioterapia. Posso viver com a dor, me disse. E vivi com ela. Cada manhã, ao me levantar, cada degrau que subia, cada vez que me abaixava no jardim, meus joelhos me lembravam que estava sacrificando minha saúde para manter uma mentira que nem sequer era minha. Mas não disse nada a Sebastião. Não queria ser um peso. Não queria que pensasse que sua mãe era fraca, queixosa, problemática. Já tinha o suficiente com Daniela e suas exigências. Ou assim eu dizia a mim mesma para justificar meu silêncio. As amigas começaram a notar as mudanças. Minha comadre Lúcia, professora aposentada como eu, me convidou para uma viagem a Salvador com um grupo de ex-professoras. Era econômica, só 4 dias, tudo incluído. Levávamos anos falando dessa viagem. Não posso, Lúcia, disse sem olhá-la nos olhos. Por que não? Você tem sua aposentadoria. Não tem gastos grandes. É que estou economizando para uns reparos da casa. Regina, sua casa sempre precisa de reparos e você nunca os faz. Leva anos dizendo a mesma coisa. O que está acontecendo? Encolhi os ombros. Você sabe como é. O dinheiro não alcança. Lúcia me olhou com aqueles olhos que veem mais do que a gente quer mostrar. Regina Silva, te conheço há 30 anos. Algo está acontecendo. E você não está me contando. Mudei de assunto. Mas naquela noite, sozinha em minha casa, sentei-me sob a primavera com uma xícara de café e me permiti pensar na verdade. Estava vivendo como pobre para que meu filho vivesse como rico. E ele nem sequer agradecia. As visitas de Sebastião haviam se reduzido a uma vez a cada 2 meses, se tanto. Sempre com pressa, sempre com o celular na mão, sempre com Daniela ligando para alguma urgência que não era urgência. Uma tarde veio sozinho.
Era raro que viesse sem ela. Sentou-se comigo no quintal e notei que trazia um rosto preocupado. Tudo bem, filho? Perguntei. Sim, mãe. Tudo bem. É só que, bem, Daniela e eu estamos pensando em comprar um carro novo. Meu coração deu um pulo. Já sabia o que vinha. O que temos já está velho. Daniela quer uma caminhonete, algo mais seguro. Estamos vendo uma Audi Q5. Uma Audi. Isso custava mais de 250 mil reais. Parece caro, disse escolhendo minhas palavras com cuidado. É, mas podemos nos dar esse luxo. Estou ganhando bem. Senti algo amargo na garganta. Ganhando bem. Sim, mãe. Acabaram de me dar um aumento. Já não vai ser necessário que me ajude com o aluguel. A partir do próximo mês, posso com tudo. Por um momento, meu coração se encheu de esperança. 6 anos. Haviam passado 6 anos. Finalmente ia terminar. Sério, filho? Bem, baixou o olhar. Na verdade, queria te pedir um favor a mais. Sei que já é muito, mas preciso que me ajude com a entrada da caminhonete. São 40 mil reais. Eu posso juntar 24, mas me faltam 16. Você acha que poderia me emprestar? Te prometo que te pago em 6 meses. E depois disso, não vou precisar de mais nada. O mundo parou. 16 mil reais. Eu não tinha 16 mil reais. Havia gastado todas minhas economias nos pagamentos mensais. O que me restava mal alcançava para 3 meses de emergência. Sebastião, eu não tenho essa quantidade. Mãe, por favor, é importante. Daniela já contou para a família dela que vamos comprar a caminhonete. Se agora digo que não posso, vão pensar que sou um fracassado. Ali estava outra vez a imagem, a mentira, a necessidade de aparentar perante a família de Daniela. Filho, sério, não tenho esse dinheiro. Você tem sua conta poupança. Aqui papai deixou. Fiquei gelada. Essa conta era sagrada. Era o último que me restava do meu marido. Eram 50 mil reais que ele havia deixado para minha velhice, para uma emergência real, para minha dignidade. Essa conta não se toca, Sebastião. Seu pai a deixou para mim. Eu sou filho dele. Você não acha que ele gostaria que usasse esse dinheiro para me ajudar? Além disso, te disse que te devolvo. Não é para sempre. Sua voz soava irritada agora, como se eu fosse a má, como se minha recusa fosse um ato de egoísmo. Me dá uns dias para pensar, disse sentindo que me faltava o ar. Sebastião se levantou claramente frustrado. Está bem, mas não demore. A oferta da caminhonete vence em 2 semanas. Foi embora sem terminar seu café, sem me abraçar, sem as palavras carinhosas que antes nunca faltavam. Naquela noite não dormi. Dei voltas na cama pensando em tudo. Nos 6 anos de pagamentos, nas promessas quebradas, na minha fisioterapia cancelada, na viagem a Salvador que nunca fiz, na minha casa que desmoronava enquanto eu pagava um apartamento em Pinheiros. Pensei no meu marido, no que ele diria se soubesse o que estava acontecendo. Teria me pedido para proteger nosso filho a qualquer custo? Ou teria me pedido para me proteger? No terceiro dia, Sebastião voltou a ligar. Já pensou, mãe? Sebastião, de verdade, não posso. Essa conta é para minha velhice. Já tenho 59 anos. Preciso desse dinheiro para quando não puder mais trabalhar, para remédios, para... Ai, mãe, sempre tão dramática. Você não vai morrer amanhã. Além disso, quando estiver velhinha, eu vou cuidar de você. Não se preocupe. Quando estiver velhinha. Como se 59 não fosse suficiente. Como se a dor dos meus joelhos fosse imaginária. Como se meu cansaço não existisse. Não é por drama, filho. É por realidade. Sabe de uma coisa, mãe? Esquece. Não se preocupe. Vou procurar um jeito sozinho. Sempre acabo fazendo tudo sozinho. E desligou. Fiquei com o telefone na mão tremendo. Não de frio, mas de raiva. Raiva contra ele por me manipular. Raiva contra mim por permitir. Mas o pior
veio depois. 2 semanas mais tarde, Daniela postou uma foto nas redes sociais. Era ela, sorridente, posando em frente a uma Audi Q5 nova, branca, reluzente. A legenda dizia: "Abençoada por este presente do meu marido trabalhador. Obrigada, meu amor, por sempre cumprir suas promessas. Blessed Life Couple Goals Audi Q5." Haviam comprado a caminhonete, sem minha ajuda, sem meus 16 mil reais, sem tocar a conta sagrada do meu marido. O que significava apenas uma coisa: Sebastião nunca precisou desse dinheiro. Só queria ver até onde eu estava disposta a ir. Queria medir meu amor, provar minha lealdade, espremer até a última gota do meu sacrifício. E quando disse que não, simplesmente encontrou outra maneira. Naquela noite, sob a primavera, tomei uma decisão. Não ia tirar os 16 mil reais. Não ia tocar a conta do meu marido. Mas também não ia deixar de pagar o aluguel mensal. Por quê? Porque ainda tinha medo. Medo de perdê-lo completamente. Medo de que parasse de falar comigo. Medo de ser uma mãe que abandona seu filho. Então continuei, mês após mês, transferência após transferência. Mas algo dentro de mim havia morrido. E embora eu não soubesse então, essa morte silenciosa era o começo da minha ressurreição. Enquanto conto tudo isso, penso em onde você estará me ouvindo. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. O 5º ano foi o ano dos sinais. Esses sinais que a gente vê, mas prefere não interpretar. Essas verdades que estão ali na frente dos seus olhos, mas que seu coração se recusa a aceitar, porque aceitá-la significaria admitir que tudo que acreditou foi mentira. Eu continuava pagando o aluguel cada mês, 1.000 reais pontuais no primeiro dia de cada mês. Naquela altura já havia esvaziado completamente minha conta de poupança pessoal. Já não tinha colchão financeiro, vivia no dia a dia, de aposentadoria a aposentadoria, ajustando cada real, comprando o mais barato, negando tudo a mim mesma. Meus joelhos pioraram tanto que tive que começar a usar bengala para caminhar distâncias longas. Lúcia insistia que eu fosse ao médico. "Regina, você precisa se cuidar. Isso não é normal. Estou bem. É só a idade. Você tem 59 anos, não 90. Por favor, vá ao médico." Fui. O diagnóstico foi artrite degenerativa avançada. O médico me receitou um tratamento que custava 300 reais mensais. Olhei a receita e a guardei na bolsa sem dizer nada. "Vai comprar os remédios?" perguntou o médico. "Sim, doutor. Obrigada." Mentira. Não ia comprá-los. Não tinha 300 reais extras. Esses 300 reais eram a diferença entre comer bem ou comer pouco, entre pagar minha luz ou ficar no escuro. Saí da clínica mancando com minha bengala, com minha receita sem comprar, sentindo que meu corpo estava me cobrando o preço do meu sacrifício. Naquela tarde, Sebastião me ligou. Era raro. Fazia semanas que não sabia dele. "Mãe, como está?" "Bem, filho. E você?" "Muito bem." "Olha, você recebeu minha mensagem?" "Qual mensagem?" "Te mandei uma mensagem há 3 dias, pedindo que depositasse o dinheiro uns dias antes. Este mês no dia 30, em vez do 1º. Não viu?" Não havia visto. Conferi meu celular. Lá estava. Uma mensagem curta. "Mãe, deposita no dia 30, por favor. Tenho que pagar algo urgente." "Não vi, filho. Desculpa. Pode fazer hoje? É urgente." "Sebastião, hoje é dia 30. Os bancos já fecharam. Posso fazer amanhã de manhã." "Mãe, preciso desse dinheiro hoje. Não pode fazer uma transferência online?" Seu tom era impaciente, irritado, como se eu fosse uma funcionária incompetente e não sua mãe. "Filho, não sei fazer essas coisas pela internet. Sempre vou ao banco." Ouvi um suspiro de frustração. "Tá bom, esquece. Vou ter que pedir emprestado para um amigo, mas amanhã sem falta, por favor."
Desligou sem se despedir. Fiquei olhando o telefone, sentindo algo novo. Não dor, mas uma pequena faísca de raiva. Era assim que me falava agora. Assim, me tratava depois de 6 anos de ajuda silenciosa. No dia seguinte, fui ao banco cedo. Enquanto esperava a minha vez, ouvi uma conversa entre duas senhoras. É que meu filho me pediu emprestado para o negócio dele e nunca me pagou, dizia uma. Ai, comadre, os filhos às vezes se aproveitam. Minha filha tirou dinheiro de mim para o casamento e agora nem fala comigo, respondia a outra. Fiquei gelada. Era assim que nos viam, como mães aproveitadas pelos próprios filhos. Não, meu caso era diferente. Eu estava ajudando Sebastião porque ele precisava. Era temporário, ele me havia prometido. Ou não. Fiz a transferência como sempre. Mas desta vez, algo dentro de mim começou a despertar. Uma vozinha pequena que dizia: isto não está certo. Ignorei-a. 2 semanas depois, minha comadre Lúcia me convidou para almoçar. Fomos a um restaurante simples perto da minha casa. Ela pediu um prato do dia e eu pedi uma sopa, que era mais barato. Por que sempre pede o mais barato? Perguntou Lúcia. Não estou com fome de prato do dia. Regina, por favor, comigo não. Te conheço. O que está acontecendo com seu dinheiro? E ali, naquele restaurante simples, com o barulho dos pratos e conversas ao redor, algo em mim se quebrou. As lágrimas começaram a sair sem permissão. Lúcia, eu não aguento mais. Ela pegou minha mão. Me conte. E contei. Não tudo, mas parte. Disse que estava ajudando Sebastião com despesas, que era temporário, que logo terminaria. Há quanto tempo você está ajudando? 5 anos. 5 anos. E quando ele vai parar de precisar da sua ajuda? Logo, ele me prometeu. Lúcia me olhou com uma mistura de ternura e tristeza que nunca vou esquecer. Regina, meu amor, isso não é ajudar, isso é sustentar. E o pior é que você está destruindo sua vida para manter a dele. Ele sabe que você está cancelando seus remédios para dar dinheiro a ele? Não, não contei. Não quer preocupá-lo. Preocupá-lo, Regina. Você é quem anda com bengala. Você é quem está se sacrificando. E você se preocupa em preocupá-lo? Suas palavras me caíram como baldes de água fria, mas ainda assim defendi meu filho. É que você não entende, Lúcia. Daniela vem de uma família com dinheiro. Sebastião tem que manter certo nível. Senão, ela vai desprezá-lo. E se ela já o despreza? E se ela já sabe que ele não pode manter esse nível e por isso está te sugando? Não diga isso. Regina, abra os olhos. Um filho que ama sua mãe não a deixa sem remédios. Não a faz viver como pobre enquanto ele vive como rico. Ele não sabe que você está assim. E por que não conta para ele? Não tive resposta. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras de Lúcia davam voltas na minha cabeça. Decidi fazer algo que nunca havia feito: investigar. No dia seguinte, procurei na internet o prédio onde Sebastião morava. Era um complexo residencial em Pinheiros, elegante, moderno, com academia e terraço. Procurei quanto custavam os apartamentos lá. Os aluguéis iam desde R$ 2.800, dependendo do tamanho. Meu coração começou a bater mais rápido. Sebastião me havia dito que o aluguel era de R$ 3.000, que ele pagava 2.000 e eu 1.000. Mas e se fosse mentira? E se o aluguel fosse de 2.500 e ele estivesse me cobrando 1.000 para ficar com o resto? Ou pior ainda, e se o aluguel fosse mais barato e ele estivesse usando meu dinheiro para outras coisas? Não, não podia ser. Meu filho não mentiria assim para mim. Ou, sim, decidi fazer algo mais. Algo que me deu vergonha, mas que tinha que fazer. Escrevi para Sebastião. Filho, que casualidade. Minha amiga Rosário está procurando apartamento em Pinheiros. Você sabe quanto cobram de aluguel no seu prédio? Para dar uma referência.
A resposta chegou 3 horas depois. Uns 3.000 ou 3.500. Varia muito segundo o andar e a vista. 3.000 ou 3.500. Vago, impreciso, evasivo. E vocês pagam quanto exatamente? Insisti. Passaram 2 dias sem resposta. Finalmente. Mãe. Não lembro exato. Daniela cuida dessas coisas. Por quê? Simples curiosidade. Não houve mais mensagens. Naquela noite, sentada sob a primavera, que agora estava perdendo flores pelo outono, entendi algo terrível. Meu filho estava mentindo. Não sabia exatamente em quê, mas sabia que havia mentiras. Camadas e camadas de mentiras que eu havia escolhido não ver. Uma semana depois aconteceu algo que confirmou minhas suspeitas. Estava caminhando pelo centro, perto do Teatro Municipal, quando vi Sebastião. Estava na varanda de um restaurante caro, um desses lugares onde o café da manhã custa o que eu gastava em comida para uma semana inteira. Estava com Daniela e outro casal. Riam, bebiam. A mesa estava cheia de comida. Fiquei paralisada na rua, olhando para cima, oculta entre as pessoas. Sebastião parecia feliz, relaxado, rico. E eu estava ali embaixo com minha bengala, com minha roupa velha, com meus joelhos que me matavam de dor, com minha conta bancária vazia. Ele não me viu. Não tirei o olhar daquela varanda até que eles pediram a conta. Vi como Sebastião tirou um cartão de crédito dourado e pagou sem pestanejar. Depois se levantaram, todos elegantes, e foram embora caminhando pela rua entre risadas e abraços. Voltei para a casa de ônibus, apertando minha bengala, sentindo que algo muito grande estava prestes a explodir dentro de mim. Naquela noite revisei meus extratos bancários dos últimos 5 anos. Peguei uma calculadora velha e comecei a somar. R$ 1.000 por mês. 12 meses ao ano. 5 anos completos. R$ 60.000. Havia dado R$ 60.000 ao meu filho. 60.000 que saíram da minha aposentadoria, das minhas economias, do meu futuro, da minha saúde, da minha dignidade. E ele estava em restaurantes caros tomando drinks. Coloquei minha cabeça sobre a mesa e chorei. Chorei por tudo que havia perdido, por tudo que havia negado a mim mesma, pela tola que havia sido, pela mãe cega que fui. Mas entre essas lágrimas, algo mais emergiu, algo que nunca havia sentido em relação ao meu filho. Raiva. Ainda me pergunto se fiz o certo. E você, o que teria feito no meu lugar? A raiva é um sentimento estranho quando nunca o sentiu pela pessoa que mais ama. É como ter fogo no peito e não conseguir respirar. É saber a verdade, mas não querer aceitá-la. É acordar no meio da noite com o coração acelerado, lembrando cada mentira, cada promessa quebrada, cada momento em que escolheu acreditar em vez de ver. Depois de calcular os R$ 60.000, não consegui dormir durante 3 dias. Passava o tempo dando voltas na cama, pensando em tudo que poderia ter feito com esse dinheiro. Poderia ter operado meus joelhos. Poderia ter viajado para todos os lugares que sonhei. Poderia ter reformado minha casa. Poderia ter vivido com dignidade. Em vez disso, paguei a mentira do meu filho, porque agora eu sabia com certeza. Era uma mentira. Não apenas uma mentira pequena, uma mentira gigante sustentada durante 5 anos que me havia custado minha saúde, minha tranquilidade, meu futuro, mas ainda não sabia toda a verdade. E algo dentro de mim precisava saber-la completa antes de agir. Uma manhã tomei uma decisão. Ia investigar realmente quanto custava o aluguel daquele apartamento. Não ia perguntar a Sebastião, ia descobrir sozinha. Vesti minha melhor roupa, me maquiei um pouco e peguei um táxi até o prédio de Pinheiros. Sim, um táxi era um gasto que normalmente não me permitia, mas isso era importante. Precisava de respostas. Cheguei ao prédio. Era mais elegante do que imaginava. Havia um porteiro na entrada,
um saguão com plantas tropicais, pisos de mármore brilhante. Me senti pequena, fora de lugar, pobre. Bom dia, disse ao porteiro com meu melhor sorriso. Estou interessada em alugar um apartamento aqui. Há algum disponível? O porteiro, um senhor de uns 50 anos, me olhou com amabilidade. Teria que falar com a administração, senhora, mas acho que sim. Tem uns 2 disponíveis. Quer que eu dê o contato? Antes de mais nada, gostaria de saber mais ou menos quanto custam os aluguéis aqui, para ver se está dentro do meu orçamento. Claro. Olha, os apartamentos de 1 quarto estão por volta de R$ 2.200. Os de 2 quartos por volta de 2.800. E os de 3 quartos ou os que têm varanda, esses sim, estão mais caros. Uns 3.200 ou 3.500. Meu coração parou de bater por um segundo. R$ 2.800. Os apartamentos de 2 quartos custavam R$ 2.800. E o que esse preço inclui? Perguntei, tentando manter a voz firme. Inclui a manutenção do prédio, água, gás. Só pagam luz à parte. Entendi. E a maioria dos inquilinos aluga de 2 quartos? Sim, senhora. É o mais comum. Os de 3 quartos ou com varanda são mais para famílias grandes ou gente que quer mais espaço. Agradeci e saí dali com as pernas tremendo. Tive que sentar num banco da rua porque senti que ia desmaiar. R$ 2.800. Não 3.000. 2.800. Sebastião me havia dito que o aluguel era de 3.000, que ele pagava 2.000 e eu 1.000. Mas se o aluguel real era de 2.800, isso significava que ele estava pagando 1.800 e eu 1.000. Ou pior ainda, que ele estava usando meu dinheiro para outras coisas e o aluguel ele pagava completo com seu salário. Talvez houvesse uma explicação. Talvez eles tivessem um dos apartamentos caros com varanda. Talvez por isso custasse 3.000. Mas se esse fosse o caso, por que Sebastião havia sido tão evasivo quando perguntei? Por que não me disse simplesmente: Mãe, pagamos mais porque tem varanda? Porque mentia. Porque me havia estado mentindo todo esse tempo. Voltei para a casa de ônibus sentindo-me enjoada. Quando cheguei, vomitei. Não por algo que comi, mas pela náusea da traição. Naquela tarde fiz algo mais. Algo que me deu vergonha, mas que tinha que fazer. Procurei nas redes sociais de Daniela. Ela era dessas pessoas que postavam tudo, cada refeição, cada saída, cada momento de sua vida perfeita. E ali estava tudo. A evidência do meu sacrifício convertida no luxo deles. Fotos em restaurantes caros, date night com meu amor, fotos de roupa nova, retail therapy, Zara, Farm Animale, fotos de viagens, Gramado, Porto Seguro, Búzios. Precisávamos deste descanso. Blessed Life. Fotos da caminhonete Audi. Obrigada, meu amor, por sempre me realizar. Cada foto era uma punhalada. Cada legenda era uma zombaria. Enquanto eu comia arroz e feijão para economizar, eles comiam lagosta. Enquanto eu cancelava minha fisioterapia, eles iam de férias. Enquanto eu usava a mesma roupa há anos, ela comprava bolsas de marca. E tudo com meu dinheiro. Com o dinheiro que eu, uma professora aposentada de 59 anos com artrite, dava a eles cada mês há 5 anos. Continuei olhando. Havia uma foto de 2 anos atrás deles num restaurante. Os comentários diziam coisas como: que casal lindo! Metas. Nota-se que Sebastião é um homem bem-sucedido. Um homem bem-sucedido. Bem-sucedido com o dinheiro de sua mãe. Mas o que mais me doeu foi uma foto recente. Era de Daniela com sua mãe e suas irmãs. A legenda dizia: graças a Deus por me abençoar com uma família onde nunca me faltou nada. Cresci rodeada de amor e abundância, e agora meu marido me dá a mesma vida. Blessed família é tudo. Abundância, amor, família e eu.
Onde eu estava nessa equação? Eu que havia dado 60 mil reais. Eu que havia sacrificado minha saúde. Eu, que era a razão pela qual eles podiam viver naquele apartamento. Eu não existia na narrativa deles. Eu era invisível. Fechei meu celular e chorei até ficar sem lágrimas. Naquela noite, Sebastião me ligou como se nada, como se fosse uma ligação normal. Mãe, como está? Bem, menti. Olha, só para lembrar que amanhã é primeiro, o depósito. Sim, como se fosse uma transação, como se eu fosse um banco. Não um. Como estão seus joelhos, mãe? Não um. Precisa de algo? Só o lembrete do depósito. Sebastião, disse, e minha voz soou diferente, mais firme. Preciso falar com você. Agora não posso, mãe. Daniela e eu vamos sair. Pode ser outro dia? É importante. Mãe, sério, estou com pressa. Conversamos na próxima semana, sim? Não esqueça o depósito. Te amo. Tchau. E desligou. Fiquei com o telefone na mão, tremendo de raiva. Já nem sequer me perguntava como eu estava. Já nem sequer fingia interesse. Eu era apenas uma fonte de dinheiro, um caixa eletrônico, uma obrigação mensal. No dia seguinte não fui ao banco. Era 1º do mês e pela primeira vez em 5 anos não fiz o depósito. Meu telefone tocou às 2 da tarde. Era Sebastião. Mãe, já fez o depósito? Não me chegou. Não fui ao banco. Por que não? É primeiro. Porque precisamos conversar primeiro. Mãe, não começa. O que foi? Quero que venha à minha casa hoje. Preciso falar com você pessoalmente. Hoje não posso. Daniela tem um jantar com Sebastião. Interrompi e minha voz soou como nunca havia soado antes. Dura, firme, inamovível. Vem hoje ou não há depósito. Você decide. Houve um silêncio longo. Podia sentir sua surpresa através do telefone. Está me ameaçando? Estou dizendo que preciso falar com você. É uma ameaça querer ver meu filho? Outro silêncio. Está bem. Vou à noite, umas 8. Aqui te espero. Desliguei e comecei a tremer. Não de medo, mas de algo que nunca havia sentido. Poder. Pela primeira vez em 5 anos, eu tinha o controle. As horas passaram devagar. Me preparei. Tirei todos meus extratos bancários. Tirei um caderno onde havia anotado cada pagamento. Tirei a calculadora. Preparei café, embora soubesse que essa conversa ia ser amarga. Às 8h30 chegou Sebastião. Atrasado, como sempre, entrou com cara de aborrecimento, como se vir ver sua mãe fosse um sacrifício. Já estou aqui. O que é tão urgente? Não o convidei a sentar. Fiquei de pé com minha bengala numa mão e meus papéis na outra. Quanto custa o aluguel do seu apartamento? Perguntei diretamente. Ele ficou pálido. O quê? Quanto custa? É uma pergunta simples. Já te disse. 3.000 reais. Mentira. Como assim mentira? Agora você vai me dizer quanto eu pago. Fui ao prédio. Falei com o porteiro. Os apartamentos de 2 quartos custam 2.800 reais. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Sebastião abriu a boca, fechou, abriu novamente. Mãe, esse é o preço base. Nós pagamos mais porque nosso apartamento tem varanda. E tem varanda? Sim. Nunca me disse. Nunca me convidou a conhecer seu apartamento. Em 5 anos nunca entrei nesse lugar que estou ajudando a pagar. Porque Daniela não. É que ela. Ela o quê? Tem vergonha de mim? Dá pena que sua sogra pobre visite seu apartamento elegante? É isso? Então o que é? Me explica, Sebastião. Me explica por que levo 5 anos te dando 1.000 reais por mês. 60 mil no total. E você me trata como se eu fosse uma estranha. 60 mil. Como se estivesse contando. Claro que contei. É meu dinheiro. É minha aposentadoria. É meu futuro.
Sabe o que poderia ter feito com 60.000 reais? Tem ideia? Sebastião passou a mão pelo cabelo, nervoso. Mãe, eu sempre pensei que sobrasse para você. Nunca me disse que estava mal economicamente. Sobrava? Você acha que me sobra? Olha minha casa, olha como vivo, olha minha bengala. Sabe por que uso bengala? Porque tenho artrite e não posso pagar o tratamento. Sabe por que não posso pagá-lo? Porque estou te dando 1.000 reais por mês. Eu não sabia disso. Por quê? Porque não pergunta. Porque não te importa. A única coisa que te importa é que o dinheiro chegue a tempo todo primeiro do mês. Sebastião se deixou cair numa cadeira. Pela primeira vez o vi sem palavras. Disse que seria só 1 ano. Continuei e minha voz se quebrou. 1 ano, Sebastião. Faz 5 anos. E aqui continuo pagando sua mentira. Porque é isso que estou pagando, não é? Não um aluguel, sua mentira, sua imagem, sua necessidade de aparentar perante Daniela e sua família. Mãe, eu sim planejo te devolver. Quando? Quando, Sebastião? Quando comprar outra caminhonete? Quando forem de férias de novo? Quando Daniela comprar outra bolsa de grife? Vi suas redes sociais. Vi tudo. Vi como vivem. Restaurantes caros, roupas de marca, viagens, e eu aqui comendo arroz e feijão, usando roupa velha, sem poder pagar meus remédios. As lágrimas começaram a cair, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva, de libertação, de verdade finalmente dita. Mãe, eu. Sabe o que mais me dói? Não é o dinheiro, é que me fez invisível, me transformou num caixa eletrônico, deixou de me ver como sua mãe. Já não sou Regina, a mulher que te criou sozinha, que trabalhou turno duplo para pagar sua universidade, que te amou mais que sua própria vida. Agora sou apenas uma obrigação mensal. Sebastião cobriu o rosto com as mãos. Não sei se estava chorando ou apenas tentando escapar do meu olhar. Sinto muito, disse finalmente com voz quebrada. Sinto muito, mãe. Você tem razão. Me aproveitei de você. Deixei que isso saísse do controle. Mas de verdade pensava te devolver tudo. De verdade. Com que dinheiro, Sebastião? Se vive acima de suas possibilidades. Se cada real que ganha, você gasta em manter uma imagem que não é real. Vou mudar. Prometo. Quantas promessas mais vai quebrar? Levantou-se, aproximou-se de mim, tentou me abraçar, dei um passo para trás. Não, disse firmemente. Não me toque. Não até que as coisas mudem de verdade. O que quer que eu faça? Quero que pare de mentir. Quero que fale com Daniela e diga a verdade. Toda a verdade. Que eu estive pagando parte do aluguel de vocês durante 5 anos. Que você não ganha o que fez ela acreditar. Que a vida perfeita dela está construída sobre o sacrifício de sua mãe. Mãe, não posso fazer isso. Ela. O quê? Vai te deixar? E se te deixar por isso, que tipo de mulher é? Que tipo de casamento você tem? Sebastião não respondeu. E naquele silêncio entendi tudo. Entendi que meu filho preferia continuar mentindo a se arriscar a perder Daniela. Entendi que para ele sua imagem era mais importante que meu bem-estar. Entendi que o filho que eu acreditava conhecer já não existia, ou talvez nunca existiu. Vá, disse suavemente. Mãe, vá, Sebastião. Preciso ficar sozinha. Foi embora sem olhar para trás. A porta se fechou e eu fiquei de pé na minha sala, rodeada de meus papéis, minhas contas, minhas provas de 5 anos de amor mal correspondido. Sentei-me sob a primavera, embora já fosse noite e estivesse frio. A planta estava quase sem flores. O inverno se aproximava e eu sentia o mesmo por dentro. Um inverno longo, frio, doloroso, mas também sentia algo mais. Algo pequeno, mas real. Sentia que finalmente havia dito a verdade, que finalmente me havia defendido, que finalmente havia deixado de ser invisível. E isso, no meio de toda a dor, era um começo.
Os dias depois daquela conversa foram os mais silenciosos da minha vida. Sebastião não me ligou. Eu também não liguei para ele. O 1º do mês passou e não fiz o depósito. O dia 2 passou, o 3, o 4. Meu telefone permanecia mudo. Era estranho. Durante 5 anos havia vivido com a pressão daquele compromisso mensal, e agora que não o cumpri, esperava sentir culpa. Mas não sentia culpa, sentia algo parecido com paz, uma paz amarga, mas paz afinal. Lúcia veio me visitar no 5º dia. O que aconteceu? Você está diferente, disse assim que entrou. Falei com Sebastião. Disse a verdade. Tudo. Lúcia me abraçou forte. Ai, Regina, como se sente? Não sei. Vazia, liberta, triste, tudo junto. Sentamos para tomar café. Contei cada detalhe da conversa. Quando terminei, Lúcia tinha lágrimas nos olhos. Fez o certo, me disse. Mesmo que doa, fez o certo. No dia 7 tocou meu telefone. Era uma mensagem de Sebastião. Mãe, precisamos conversar. Posso ir amanhã? Respondi, sim. No dia seguinte chegou sozinho. Parecia cansado, abatido. Sentamos na sala. Nenhum de nós sabia como começar. Falei com Daniela. Disse finalmente. Meu coração deu um salto, disse a ela. Sim, disse tudo. Que você me ajudou com o aluguel. Que levo 5 anos mentindo sobre meus ganhos. E o que ela disse? Baixou o olhar. Ficou muito brava. Está decepcionada. Diz que menti para ela, que a fiz passar vergonha na frente da família dela. E sobre mim? O que disse sobre mim? Diz que por que você não contou antes? Que deveria ter incluído ela na conversa desde o princípio. Senti que me fervia o sangue. Que por que não contei? Você me pediu que fosse segredo. Você me implorou que não contasse a ela. Eu sei, mãe, eu sei. Expliquei isso, mas ela está muito brava. Com quem? Comigo ou com você? Com os dois. Claro. Eu era culpada também, porque é assim que funciona, não? A mãe sempre é culpada de algo. E agora o quê? Perguntei. Daniela diz que precisa de tempo para pensar. Está considerando. Está considerando ir para a casa dos pais dela um tempo. Ir embora. Diz que não pode confiar em mim. Que se mentir sobre isso, não sabe em que mais menti. Havia dor em sua voz, dor real. E por um momento senti pena dele. Mas só por um momento. Sebastião, talvez isso seja bom. Talvez seja o momento de construírem o casamento de vocês sobre a verdade e não sobre mentiras. Bom que minha esposa quer me deixar. Bom que finalmente haja honestidade. Você não entende. Eu a amo. Não posso perdê-la. E podia me perder. Ficou em silêncio. Durante 5 anos me perdeu pouco a pouco. Continuei. Deixou de me visitar. Deixou de perguntar como eu estava. Me transformou numa obrigação mensal. Me perdeu há muito tempo, Sebastião. Só que você não percebeu. Mãe, eu nunca quis. Mas fez. E agora está pagando as consequências. Sebastião se levantou, caminhou até a janela. Então, não vai mais me ajudar? Nem alguns meses mais enquanto resolvo as coisas? Não, Sebastião, acabou. E como vou pagar o aluguel? Procure um lugar mais barato. Consiga um segundo emprego. Venda a caminhonete. Faça o que todos os adultos responsáveis fazem. Viva segundo suas possibilidades. Isso é fácil falar. E é fácil fazer também. Eu fiz durante anos. Criei um filho sozinha com salário de professora. Vivi no justo, sem luxos, sem aparentar, com dignidade. Não é a mesma coisa. Tem razão, não é a mesma coisa. Porque você tem mais recursos que os que eu tive. Tem educação, emprego estável, juventude. Eu tinha só vontade e amor, e mesmo assim conseguimos. Sebastião ficou calado por um longo tempo. Depois me olhou com uma mistura de raiva e dor. Sabe de uma coisa, mãe?
Talvez você tenha razão. Talvez eu tenha me aproveitado de você. Mas você também tem sua parte de culpa. Você nunca disse não. Nunca colocou limites. Sempre disse sim a tudo. Me acostumou a que sempre estaria aí dando, se sacrificando. E agora quer que eu mude da noite para o dia. Suas palavras me doeram porque tinham algo de verdade. Eu sim havia permitido tudo. Eu sim havia dito sim quando deveria ter dito não. Tem razão, admiti. Eu te permiti que me tratasse assim. Eu te ensinei que meu amor não tinha limites nem condições. Esse foi meu erro. Mas os erros se corrigem, e eu estou corrigindo o meu agora. Me cortando, não te abandonando, te soltando. Há uma diferença. Sebastião negou com a cabeça. Você é incrível, mãe. Agora acontece que me abandonar é para meu bem. Não estou te abandonando, estou te soltando. Há uma diferença. Dirigiu-se à porta. Antes de sair, virou-se. Espero que esteja feliz. Por sua culpa, meu casamento está desmoronando. Não, Sebastião. Está desmoronando pelas mentiras, pela falta de base. Eu só destapei o que já estava podre. Foi embora, batendo a porta. Fiquei sozinha na minha sala tremendo. As palavras por sua culpa ecoavam na minha cabeça. Era minha culpa? Eu era a má dessa história? Não, não era. Eu sabia. Mas ainda assim doía. Os dias se transformaram em semanas. Não soube nada de Sebastião. Não o procurei. Pela primeira vez na vida, respeitei seu silêncio tanto quanto ele havia ignorado minhas necessidades. Usei meu dinheiro, esse dinheiro que antes ia todo mês, para comprar meus remédios. A dor dos meus joelhos começou a melhorar. Pude caminhar um pouco melhor. Dormi melhor também. Uma tarde estava regando a primavera quando tocou meu telefone. Era um número desconhecido. Dona Regina? Era uma voz de mulher que não reconheci. Sim, quem fala? Sou Mariana, a irmã de Daniela. Meu sangue gelou. Por que a cunhada do meu filho estava me ligando? Aconteceu algo? Não, não se preocupe. Só queria falar com a senhora. Podemos nos ver? Aceitei me encontrar com Mariana. Não sabia o que esperar, mas algo dentro de mim me dizia que precisava escutar o que ela tinha para dizer. Marcamos num café perto da minha casa. Quando cheguei, ela já estava lá. Era parecida com Daniela, elegante, bem vestida, com aquele ar de segurança que o dinheiro dá. Mas em seus olhos havia algo diferente, algo mais humano. Dona Regina, obrigada por vir, me disse levantando-se. Sentamos, pedimos café. O silêncio era desconfortável. Não sei como começar isso, disse finalmente. Daniela não sabe que estou aqui. Se descobrir, vai ficar muito brava comigo. Então, por que veio? Porque preciso dizer algo. Algo que acho que a senhora merece saber. Me preparei para o pior. Daniela me contou tudo. Do aluguel, do dinheiro que a senhora dava, tudo. E eu fiquei em choque. Não porque Sebastião precisasse de ajuda, mas porque Daniela agiu como se não soubesse de nada. Meu coração começou a bater mais rápido. O que quer dizer? Mariana respirou fundo antes de continuar. Dona Regina, Daniela sim sabia. Talvez não desde o princípio, mas há uns 3 anos ela sim sabia que a senhora ajudava com o aluguel. O mundo parou. Como sabe? Porque ela me contou. Faz uns 2 anos, num jantar familiar, ela estava se queixando de que Sebastião não ganhava tanto quanto ela acreditava. E quando perguntei como faziam com um apartamento tão caro, ela me disse como se nada. Ah, a mãe dele nos ajuda com uma parte, R$ 1.000 por mês. É o mínimo que ela pode fazer depois de tudo que Sebastião faz por ela. Senti como se me tivessem dado um soco no estômago. O mínimo que posso fazer. Sim. Assim disse, como se fosse sua obrigação, como se a senhora lhes devesse algo. As mãos me tremiam. E por que está me contando isso agora? Porque quando tudo explodiu, Daniela atuou na frente da minha família como se tivesse sido traída.
como se Sebastião lhe tivesse ocultado algo terrível. E sim, ele mentiu no princípio, mas ela sabia há anos. Ela se fez de vítima para ficar bem com meus pais. E seus pais, o que disseram? Estão furiosos com Sebastião. Dizem que ele é um encostado, que enganou Daniela, que não está à altura dela. Meu pai até ofereceu dinheiro para Daniela se divorciar. Me senti tonta. Tudo era pior do que imaginava. Dona Regina, continuou Mariana, eu não concordo com como Sebastião administrou tudo isso. Mentir está errado, mas Daniela também não é inocente. Ela sabia e não disse nada. Ela desfrutou do dinheiro da senhora e nunca teve o gesto de conhecê-la melhor, de agradecer, de incluí-la na vida deles. E isso não está certo. Por que está me contando tudo isso? Porque a senhora é uma senhora idosa. Porque me dá raiva ver como a trataram. E porque alguém tem que dizer a verdade. Nem toda a culpa é de Sebastião. Minha irmã também teve sua parte. Fiquei calada por um longo tempo, processando, sentindo como cada peça do quebra-cabeça se encaixava em seu lugar. Obrigada por me dizer, consegui dizer finalmente. O que vai fazer? Não sei, mas pelo menos agora sei toda a verdade. Mariana foi embora. Eu fiquei naquele café 1 hora a mais, olhando minha xícara de café vazia, sentindo que tudo que acreditei saber sobre estes últimos anos era uma mentira completa. Daniela sabia. Sabia e não disse nada. Sabia e me tratou com desprezo. Sabia e nunca agradeceu. Naquela noite não consegui dormir. Às 3 da manhã tomei uma decisão. Abri meu computador velho e escrevi uma carta. Não ia enviá-la por mensagem nem por telefone. Era uma carta formal, escrita com todo o meu coração. Sebastião, há 32 anos trouxe você ao mundo. Criei você sozinha depois que seu pai morreu. Te dei tudo o que pude. Educação, amor, valores. Acreditei que com isso bastava para formar um homem de bem. Me enganei. Não porque você seja mau, mas porque te protegi demais. Te ensinei que o amor de mãe não tem limites, e você aprendeu que podia tomar sem dar. Te ensinei que o sacrifício é nobre, e você aprendeu que meu sacrifício era seu direito. Durante 5 anos, te dei 60 mil reais. Não me arrependo do dinheiro. Me arrependo de ter permitido que me tornasse invisível. Me arrependo de ter guardado seu segredo enquanto você construía uma vida de mentiras. Hoje sei que Daniela sabia. Sei que ela soube durante anos que eu pagava parte da vida dela, e mesmo assim me tratou como se eu fosse um estorvo. E você permitiu. Não te escrevo para te cobrar. Te escrevo para dizer adeus. Não um adeus para sempre, mas adeus à relação que tínhamos. Essa relação onde eu dava e você tomava. Onde eu me anulava e você florescia. Onde minha dor era invisível para você. Se algum dia quiser conhecer sua mãe, não sua fonte de dinheiro, mas Regina, a mulher que sou, minha porta estará aberta. Mas já não vou implorar que me veja, já não vou esperar migalhas de sua atenção, já não vou sacrificar minha dignidade pela sua comodidade. Te desejo bem. De verdade. Espero que encontre seu caminho, que construa uma vida honesta, que seja o homem que acreditei que era. Mas vai fazer, Lô sem minha ajuda financeira e sem meu silêncio cúmplice. Te amo, sempre vou te amar, mas agora também me amo. Sua mãe, Regina. Imprimi a carta, coloquei num envelope e no dia seguinte levei pessoalmente ao apartamento dele. Não toquei a campainha, apenas deixei no correio e fui embora. Caminhei por pinheiros com minha bengala, sentindo-me mais leve que nunca. Havia um peso que já não carregava. Não era o peso do dinheiro, era o peso da mentira. O peso de fingir que tudo estava bem quando não estava. Os dias seguintes me dediquei a mim. Contratei alguém para arrumar a caixa d'água da minha casa. Comprei tinta e com a ajuda de Lúcia pintamos a sala. Comprei flores frescas para minha mesa. Cozinhei feijoada só para mim e aproveitei.
Saí para caminhar no parque toda manhã. Minha fisioterapia estava funcionando. Meus joelhos doíam menos. Podia respirar melhor. Uma tarde, 3 semanas depois de deixar a carta, tocou meu telefone. Era Sebastião. Mãe, li sua carta. Houve uma pausa. É assim que se sente de verdade? Sim. Houve um silêncio longo. Não sei o que dizer. Não tem que dizer nada. Só tem que pensar. Daniela e eu nos separamos. Sinto muito. Sente? Sei que a amava. Ela diz que não pode estar com alguém que mentiu para ela. Irônico, não? Considerando que ela também sabia. Você sabe? Sim. Mariana me contou. Me disse que te viu. Que contou a verdade. Está bravo com ela? Não. Estou grato. Alguém tinha que ser honesto em toda esta história. E agora o que vai fazer? Me mudei para um apartamento menor, mais barato. Vendi a caminhonete. Estou começando de novo. Me alegro. Mãe, eu sinto muito tudo. De verdade. Fui um filho terrível. Não foi terrível. Foi perdido. Há uma diferença. Algum dia vai me perdoar? Já te perdoei, Sebastião. O perdão é para mim, não para você, para poder seguir em frente sem rancor. Então podemos começar de novo? Podemos. Mas vai ser diferente. Eu já não vou ser a mãe que diz sim a tudo. Vou ser a mãe que te diz a verdade, mesmo que doa. Está bem. Aceito. E vai ter que ganhar minha confiança outra vez. Não com palavras, com ações. Vou fazer. Te prometo. Não me prometa. Apenas faça. Desligamos. E pela primeira vez em muito tempo, senti esperança. Não a esperança cega de antes, mas uma esperança madura, consciente, de olhos abertos. Os meses passaram. Sebastião cumpriu sua palavra, não com grandes gestos, mas com pequenas ações constantes. Começou a me visitar todo domingo. Chegava com pães doces da feira, dos que eu gostava. Não chegava de mãos vazias esperando que eu cozinhasse. Chegava e cozinhávamos juntos como quando era criança. Não falava de dinheiro, não pedia nada. Só vinha estar comigo. No começo desconfiava. Esperava que a qualquer momento voltasse a pedir ajuda, mas não o fez. E pouco a pouco comecei a acreditar que a mudança era real. Me contou que trabalhava horas extras, que havia vendido muitas coisas que já não precisava, que estava aprendendo a viver com menos e que curiosamente se sentia mais livre. Sabe o que é irônico, mãe? Me disse uma tarde enquanto tomávamos café sob a primavera, que já estava florescendo outra vez. Quando tinha o apartamento caro, a caminhonete, as saídas a restaurantes, sempre estava estressado, sempre preocupado com dinheiro. Agora que vivo simples, durmo melhor. Me deu gosto escutá-lo, não porque desfrutasse de sua dificuldade, mas porque finalmente estava aprendendo. Mas a vida tem formas estranhas de fazer justiça. E Daniela estava prestes a descobrir. Lúcia chegou uma tarde com fofocas. Ela continuava seguindo as redes sociais de Daniela por pura curiosidade. Regina, tem que ver isto, me disse mostrando seu celular. Era uma publicação de Daniela. Já não eram fotos em restaurantes caros, nem mensagens de Blessed Life. Era uma foto dela sozinha num café com um texto longo. Às vezes a vida te ensina que as aparências não são tudo. Aprendi da maneira difícil que uma vida construída sobre mentiras, mesmo as mentiras bonitas, eventualmente desmorona. Estou num processo de reconstrução pessoal e agradeço aos que ficaram ao meu lado nestes momentos difíceis. O que aconteceu? Perguntei. Lúcia continuou mostrando. Segundo o que havia investigado, depois de se separar de Sebastião, Daniela havia conhecido outra pessoa. Um empresário, dono de uma rede de restaurantes, rico de verdade, não de aparências. Haviam se comprometido rapidamente, mas 3 meses depois o noivado se rompeu. Aparentemente, o empresário descobriu que Daniela havia mentido sobre várias coisas.
sua idade, seus estudos, até sobre ter um emprego que na realidade havia perdido meses atrás. Irônico, não? Disse Lúcia. Ela deixou Sebastião por mentiroso, e depois deixaram ela pela mesma razão. Não senti alegria pela dor dela, mas sim senti que havia um equilíbrio no universo. Semanas depois, Mariana me ligou outra vez. Dona Regina, só queria contar algo. Daniela está passando por um momento muito difícil. Isso ouvi. Está morando com meus pais outra vez. Perdeu o emprego. O namorado que tinha a deixou. E agora? Agora diz que cometeu um erro com Sebastião, que ele sim a amava de verdade e que ela não o valorizou. E o que espera? Que volte com ela. Não sei, mas está diferente, menos arrogante, mais humilde. Acho que a vida está batendo nela. A vida não bate, Mariana. A vida ensina. O golpe sentimos quando não queremos aprender. É verdade. Enfim, só queria que soubesse. E também dizer que minha família agora fala da senhora com respeito. Minha mãe disse outro dia. Essa dona Regina tem mais dignidade que muitas de nós. Acho que todos entendemos que a senhora não era o problema. Daniela sim era. Depois dessa ligação, fiquei pensando. Não sentia vingança, nem satisfação pelo sofrimento de Daniela. Sentia algo mais profundo. Entendimento. Entendi que cada um colhe o que semeia. Daniela semeou mentiras, aparências e desprezo. Agora colhia solidão e desilusão. Não porque eu desejasse, mas porque é assim que a vida funciona. Sebastião semeou manipulação e negligência com sua mãe, e perdeu seu casamento, seu status, sua comodidade. Teve que começar do zero, e embora agora estivesse melhor, o caminho havia sido doloroso. E eu, que semeei amor e sacrifício, também estava colhendo. Não o que esperava, não o agradecimento eterno, nem o filho perfeito, mas algo mais valioso, minha própria paz, minha dignidade recuperada, meu amor próprio reconstruído. Uma tarde de domingo, Sebastião chegou com um rosto sério. Mãe, preciso te dizer algo. Diga, Daniela me escreveu. Quer que conversemos. Diz que cometeu um erro, que quer tentar outra vez. Meu coração se apertou. E você o que quer? Não sei. Parte de mim ainda a ama, mas outra parte de mim sabe que seria um erro. Por que seria um erro? Porque nunca fomos honestos. Nem ela comigo, nem eu com ela, nem nós dois conosco mesmos. Construímos uma relação sobre areia, mãe. E quando veio a tempestade, desmoronou. Me senti orgulhosa de suas palavras. E o que vai responder? Que não. Que preciso continuar crescendo sozinho. Que talvez no futuro possamos ser amigos. Mas que por agora, o melhor é que cada um cure por seu lado. Me parece sábio. Sábio não sei. Mas sei que é honesto. E isso já é muito para mim. Ficou calado um momento olhando a primavera cheia de flores roxas. Mãe, posso te perguntar algo? Claro. Como soube quando era um momento de soltar? Como soube que tinha que me deixar ir? Pensei em minha resposta com cuidado. Quando o amor que tinha por você começou a me machucar mais do que me encher. Quando percebi que estava me destruindo para te construir. Quando entendi que te soltar não era te abandonar, mas te dar a oportunidade de aprender a voar sozinho. E se eu não tivesse aprendido? E se tivesse me espatifado? Então teria se levantado, não é? Mas isso já não era minha responsabilidade. Minha responsabilidade era contigo quando era criança. Mas você já é um homem, e os homens aprendem com suas próprias quedas. Não com os colchões que suas mães colocam para não se machucarem. Sebastião assentiu lentamente. Acho que entendo. E Daniela? Acha que ela aprenda? Não sei. Espero que sim. Não desejo mal a ela. De verdade. Mas também não posso ser eu quem a salve. Ela tem que se salvar sozinha. Exatamente. 2 meses depois,
Soube por Mariana que Daniela havia conseguido um emprego novo, nada glamuroso, um cargo simples num escritório. Havia deixado as redes sociais, cortou o cabelo. Estava em terapia. Ela parece diferente, me disse Mariana. Mais real, menos perfeita, mas mais humana. Me alegro por ela, disse. E era verdade. Porque isso é o karma. Não é vingança. Não é castigo divino. É simplesmente a vida te colocando frente a frente com as consequências de suas decisões. E quando aceita essas consequências e aprende com elas, começa a curar. Sebastião continuava vindo todo domingo. Agora trazia às vezes uma moça que havia conhecido no trabalho. Chamava-se Patrícia. Era professora, como eu fui. Simples, amável, com os pés no chão. Não me iludi. Não fiz planos. Apenas a tratei com respeito e observei como Sebastião se comportava com ela. E o que vi me agradou. Tratava ela como igual. Não tentava impressioná-la. Não mentia sobre sua vida. Contou a ela desde o princípio sobre sua separação, sobre seus erros, sobre como estava se reconstruindo. Uma tarde, depois que Patrícia foi embora, Sebastião me disse: Mãe, ela sabe de você, sabe tudo, do aluguel, das mentiras, tudo. E o que disse? Disse que se alegra que eu tenha aprendido e que quer te conhecer bem, não como obrigação, mas porque genuinamente se interessa. Ela me agrada, disse sorrindo. A mim também. E o melhor é que com ela posso ser eu mesmo. Não tenho que aparentar. Isso é amor real, filho. Quando pode ser sua pior versão e a outra pessoa não vai embora, mas te ajuda a ser sua melhor versão, como você fez comigo. Não, eu te superprotegi. Patrícia está te acompanhando, que é diferente. Passou um ano completo desde que deixei de pagar o aluguel. Um ano de cura, de reconstrução, de aprendizado. Meus joelhos estavam muito melhor. Havia economizado um pouco de dinheiro. Minha casa estava arrumada. E meu coração, embora com cicatrizes, estava em paz. A vida havia feito justiça à sua maneira. Não como eu esperava. Não com desculpas perfeitas nem restituições econômicas, mas sim com algo mais profundo. Cada um aprendeu sua lição, cada um pagou seu preço, e cada um, à sua maneira, estava encontrando seu caminho. E eu, Regina Silva, de 59 anos, professora aposentada, viúva, mãe imperfeita, havia aprendido a lição mais importante, que o amor verdadeiro às vezes significa soltar, que o respeito a si mesmo não é egoísmo, que dizer não não te faz má mãe, e que a vida, paciente e sábia, sempre, sempre cobra suas dívidas. Passaram 2 anos desde aquela noite de dezembro, a noite em que meu filho me perguntou na frente de todos: Como é a sensação de não servir mais para nada, mãe? Aquela noite mudou minha vida. Não porque eu respondi o que respondi, mas porque foi o momento em que finalmente deixei de ser invisível para mim mesma. Hoje tenho 61 anos. Meu cabelo tem mais fios brancos, mas minhas costas estão mais retas. Meus joelhos ainda doem alguns dias, mas já não uso bengala. Minha casa está pintada de cores alegres. Minha primavera está mais bonita que nunca, cheia de flores roxas que caem como chuva cada vez que sopra o vento. E meu coração está em paz. Sebastião se casou há 6 meses com Patrícia. Foi um casamento simples num jardim pequeno, só com os amigos mais próximos e a família. Eu estive na primeira fila, não porque paguei nada, mas porque meu filho me quis ali. Patrícia me abraçou naquele dia e me disse no ouvido: Obrigada por criar um homem que sabe reconhecer seus erros. Não são muitos os que podem. Chorei, mas foram lágrimas de alegria. Agora moram num apartamento modesto. Sebastião continua trabalhando duro, já não em horas extras, mas sim com responsabilidade. Patrícia ensina numa escola pública.
Aos domingos vem almoçar comigo. Ela me ajuda na cozinha. Sebastião arruma as coisas que quebram na minha casa. Não porque eu peça, porque ele quer. Na semana passada me disse: Mãe, Patrícia e eu estamos economizando. Queremos te dar uma viagem para onde você quiser. Não preciso que me deem nada, disse. Eu sei, mas nós precisamos te dar. Nos deixa fazer isso por você, por favor. E aceitei. Não porque precisasse da viagem, mas porque entendi que era a forma deles de curar. A forma de dizer o que talvez nunca digam com palavras. Sinto muito, mãe. Obrigado, mãe. Te amo, mãe. Finalmente iremos a Salvador. A viagem que nunca fiz com Lúcia. Mas desta vez irei com meu filho e minha nora. E será perfeito porque será honesto. De Daniela soube pouco. Mariana me contou que conseguiu estabilidade no trabalho, que ainda está em terapia, que conheceu alguém, mas que agora vai com calma, sem pressa, sem mentiras. Ela diz que a senhora tinha razão, me disse Mariana na última vez que falamos, que uma vida construída sobre aparências sempre desmorona, e que ela teve que desmoronar para voltar a se construir bem. Não sinto rancor por ela. Pelo contrário, desejo bem a ela, porque entendi algo importante. Ela também era uma pessoa perdida, tentando preencher vazios com coisas materiais e aprovação externa. Igual a Sebastião, igual a mim, à minha maneira. Todos estávamos perdidos, e a dor foi o mapa que nos levou de volta para casa. Lúcia e eu finalmente fizemos nossa viagem de professoras aposentadas. Fomos para Ouro Preto com outras 3 amigas. Rimos, caminhamos, comemos, lembramos. E pela primeira vez em anos não me preocupei com dinheiro, porque tinha dinheiro, porque já não o doava. Porque aprendi que cuidar de mim mesma não era egoísmo, era sobrevivência. Você está diferente, me disse Lúcia uma noite, enquanto jantávamos num restaurante com vista. Radiante, feliz. Me sinto diferente, respondi. Me sinto completa. Completa. Sim. Durante anos me senti como uma metade. A metade que dava, a metade que servia, a metade que existia para outros. Agora sou inteira. Dou quando quero dar. Ajudo quando posso ajudar. Mas já não me anulo, já não desapareço. Lúcia levantou sua taça. Por Regina, a mulher que aprendeu a voar. Brindamos. E senti que essas palavras eram verdadeiras. Esta manhã estava regando minha primavera quando chegou uma carta. Era de um endereço que não conhecia. Abri com curiosidade. Dona Regina, não sei se lembra quem sou. Sou Daniela, a ex-esposa de Sebastião. Escrevo esta carta porque minha terapeuta me disse que parte da minha cura é fazer as pazes com meu passado. E a senhora é parte desse passado que tratei mal. Nunca agradeci. Durante anos a senhora pagou parte da vida que eu desfrutei. E eu, em vez de agradecer, a tratei com desprezo. A fiz invisível. A excluí. E quando tudo explodiu, a culpei. Não tenho desculpa, só tenho vergonha e arrependimento. Sei que o dinheiro não pode ser devolvido. Sei que o tempo perdido não volta. Mas quero que saiba que lamento profundamente e que a senhora tinha razão em tudo. Uma vida construída sobre mentiras não dura. E eu aprendi isso da forma mais dolorosa. Hoje estou me reconstruindo, tentando ser uma pessoa melhor, uma pessoa honesta, uma pessoa grata. E embora saiba que não mereço seu perdão, peço de todas as formas, obrigada por tudo que deu, e perdão por não ter valorizado. Com respeito e arrependimento, Daniela. Li a carta 2 vezes. Depois a guardei numa gaveta junto com a carta que havia escrito a Sebastião 2 anos atrás. Não respondi. Não porque não a perdoasse, mas porque já a havia perdoado faz tempo. E porque entendi que sua carta não era para mim. Era para ela. Era seu processo, sua cura, seu caminho. O meu já estava andado. Ontem, domingo, depois do almoço, Sebastião e Patrícia ficaram um tempo mais.
Estávamos os três sentados sob a primavera tomando café, quando Sebastião me disse: Mãe, Patrícia e eu temos algo para te contar. Meu coração acelerou. Pela forma como se olharam, soube o que vinha. Vamos ser pais, disse Patrícia com um sorriso enorme. Fiquei sem palavras. As lágrimas vieram sozinhas. Levantei e abracei os dois. Vou ser avó, disse entre lágrimas. Vou ser avó. E queremos te pedir algo, continuou Sebastião. Queremos que seja parte da vida do nosso filho ou filha, não de longe, mas de perto. Queremos que o conheça, que conte histórias, que ensine o que nos ensinou, mas desta vez sem se sacrificar, acrescentou Patrícia. Desta vez aproveitando. E se algum dia precisar de algo, me promete que nos dirá, porque você também é família. E nesta família, ninguém fica sozinho nem calado. Assenti incapaz de falar. Só podia chorar e sorrir ao mesmo tempo. Naquela noite, depois que foram embora, fiquei um tempo sob a primavera, olhando as estrelas, sentindo o ar fresco, escutando o silêncio da minha casa, que já não era um silêncio de solidão, mas de paz. Pensei em todo o caminho percorrido, na dor, nas lágrimas, nos 60.000 reais perdidos, nos joelhos que ainda doem, nos anos que não voltarão. E me perguntei: valeu a pena? A resposta me veio clara como água. Sim, não pelo dinheiro, não pelo sacrifício, mas pela lição. Aprendi que o amor verdadeiro não se mede em dinheiro nem em sacrifícios. Mede-se em respeito, em honestidade, em reciprocidade. Aprendi que ser boa mãe não significa dizer sim a tudo. Significa ensinar com limites, com verdade, com dignidade. Aprendi que às vezes é preciso perder para ganhar. É preciso soltar para receber. É preciso quebrar para reconstruir. E aprendi que nunca é tarde para começar de novo. Aos 59 anos, aos 61, aos 80, enquanto houver vida, há oportunidade de mudar. Se minha história chegou até você, se a ouviu completa, quero que saiba algo. Você não está sozinha. Se sente invisível, se está dando até não ter mais nada, se alguém te faz acreditar que seu único valor é o que pode dar, me escute bem. Você tem permissão para dizer não. Você tem permissão para colocar limites. Você tem permissão para cuidar de si primeiro. Você não é egoísta, é humana. E merece respeito, amor e dignidade. Não importa quem seja. Seu filho, sua filha, seu parceiro, sua família. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te fazer invisível. Porque você importa. Sua dor importa. Sua felicidade importa. Sua vida importa. E se eu pude encontrar minha voz aos 59 anos, depois de anos de silêncio, você também pode. Comece hoje, comece agora. Diga não quando quiser dizer não. Diga sim só quando for verdade. E nunca, nunca mais se faça pequena para que outros se sintam grandes. A vida é curta. E você merece vivê-la completa. Obrigada por me escutar até o final. Obrigada por me dar este espaço para contar minha verdade. Cada dia uma mulher encontra a coragem para mudar sua história. Hoje foi você ao escutar a minha. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa. Às vezes, uma história assim pode mudar um dia inteiro ou uma vida inteira. Que Deus te abençoe, que encontre sua voz, que recupere sua dignidade e que nunca, nunca mais permita que te façam invisível. Até a próxima, com amor e esperança. Regina Silva, 61 anos. Professora aposentada, mãe curada, mulher completa,